As queimadas, elas na verdade são uma forma de manejar o solo muito tradicional, uma forma antiga, tá, de manejar o solo. Existem outras maneiras, outras técnicas, né, que a gente utiliza para cultivar novamente aquele mesmo solo, mas muitas vezes elas são mais caras, por isso que os produtores algumas vezes acabam se utilizando da queimada, porque além dela ser muito rápida, né, ela não tem custo. Vocês usam queimadas? Não, na agricultura orgânica, que é o nosso caso, como a gente trabalha, né, na produção de alimentos orgânicos, a gente não utiliza queimadas, né? Na preparação do solo, nada. Na verdade, a gente não utiliza queimadas em nenhum tipo de preparo da área aqui da propriedade, né? Por entender que a queimada ela prejudica todo o sistema, né, do solo, né? E isso faz com que vários insetos, enfim, que podem ser auxiliares, né, no controle de pragas para a agricultura orgânica sejam queimados, né? Então a gente não utiliza a queimada na produção orgânica. Além delas prejudicarem a qualidade do solo, elas acabam emitindo uma quantidade muito grande de gases, né? O gás carbônico é um deles e, consequentemente, polui a atmosfera. A queimada ela tem um duplo efeito para nós. Primeiro, o efeito natureza. Ela destrói as camadas mais úteis do solo, né? Ela desequilibra, né, a condição ecológica do local e, principalmente para nós, no que diz respeito ao Corpo de Bombeiros, ela interfere na segurança das vias, quando o fogo é em rodovia, e mesmo o perímetro urbano podendo evoluir para um incêndio quando não se adotar as práticas mais preventivas em relação a queimadas. As queimadas, por elevarem muito a temperatura do solo, elas acabam destruindo tudo aquilo que é orgânico e vivo nas primeiras camadas do solo. Uma queimada para nós, ela pode ser desde faixa de vegetação até lixo que evolui para residência, ou que evolui para uma área de quintal, para uma área de pátio, e que possa evoluir para um dano maior, para um incêndio, assim por diante. Ao não fazer as queimadas, a gente usa os resíduos de vegetais, que seja de corte de grama ou de árvores, a gente usa para composto como uma forma depois de reincorporar o solo e tornar o solo com mais matéria orgânica, onde ele fica com mais nutrientes para as plantas e também capacidade de oxigenação e de absorção de água. Então todo dia a gente junta os restos de grama e também tem o vizinho da frente que trabalha com jardinagem, onde ele corta a grama, ele traz e a gente vai fazendo um composto ali. A hora que tiver que decompõe a matéria orgânica, daí a gente usa na horta. E, em geral, são grandes lavouras, né? A lavoura de soja, tá? É uma das lavouras que utiliza bastante. Demora um certo tempo, tá? Isso tem uma interferência do tipo de solo, da região onde é que isso acontece, mas a desertificação é uma das possibilidades que existe. Se isso for repetido por muito tempo e dependendo da região, né, o esgotamento das características do solo, ele pode acontecer mais rápido e, consequentemente, a desertificação. Mas isso não acontece em todos os lugares, por isso que muitas vezes se repete a queimada, porque os solos são bastante ricos, eles se recuperam mais rapidamente, então não necessariamente vai acontecer, mas é uma das possibilidades. Mas o empobrecimento, ele é uma realidade em qualquer um. É a limitação e os outros efeitos, né? Porque tu acabar cometendo a fauna, a outra flora que está presente, tu tem outros comprometimentos locais, não só daquela área especificamente que foi queimada. Na área do nosso batalhão, que é o 8º Batalhão de Bombeiros Militar, a gente atende o entorno da área metropolitana. O que acontece? A nossa demanda no verão ela tende a aumentar em função da baixa umidade do ar, das condições propícias de alastramento de fogo em vegetação, principalmente, né? Então, se tem média em Canoas 4, 5 chamadas no verão por dia, na área do batalhão todo em torno de 20 chamadas por dia, né, relativo à queimada, seja em perímetro urbano, seja em beira de estrada e seja em áreas de mato mesmo, né? Analisada toda a cena, direção do vento, para onde é que está alastrando, o bombeiro parte para ação. A ação é o quê? Apagar chamas, seja com utilização de todo um sistema hidráulico do caminhão, se a distância assim permitir, ou seja através de métodos mais rústicos,
Exemplo, o sistema de abafamento, que é o mais usado, né? Literalmente se utiliza um sistema de abafamento por ação mecânica, né? Que é o que surte mais efeito com uma vegetação mais rasteira. Então se tem o tal do batedor, que por ação simples de bater na chama, né? Essa própria ação mecânica extingue o fogo. Como a gente não utiliza agrotóxico, né? É só produtos naturais mesmo, né? A gente utiliza mais pulverizar com biofertilizantes, que é uma forma de deixar a planta mais resistente, né? Tá? Se a planta ela estiver saudável, ela estiver resistente, a doença vai ter mais dificuldade de se instalar nela, né? Claro, tem épocas que quando chove muito, por exemplo agora, né, um período bastante chuvoso, é mais difícil de controlar os fungos, alguns tipos de lagartas, né? Então a gente também na agricultura orgânica tem bastante perca, né? Por isso que às vezes o preço do orgânico é um pouco maior, mais alto do que o convencional, por conta do custo que você tem na produção, né? A gente tem uma horta bem diversificada. Como a gente trabalha basicamente com feiras, então a gente trabalha com uma diversificação grande de produtos, né? Então todos milho, abóbora, tomate, alface, melancia, frutas de época, né? Então a gente pega, tem plantas que são de inverno e tem plantas de verão. Então a gente sempre faz um calendário de plantio. Agora é um período que a gente está perdendo as plantas de inverno e incorporando as plantas de verão. Digamos, para de plantar couve-flor e começa a plantar pepino, que é uma cultura de verão. O lixo ele tende a ser mais problemático em função dos gases que emana. Quando é espuma, quando é plástico, é outro tipo de fumaça, né? Uma fumaça mais tóxica. Então, se observa muito o vento para fazer esse tipo de ação, né? A direção do vento. Literalmente não se apaga contra o vento, porque a tendência da pessoa aspirar a fumaça aumenta. Então, se observa o regime dos ventos e direciona toda uma ação a favor do vento e nunca contra. E se bota toda uma estrutura que o caminhão já possui para esse tipo de atividade, sempre no objetivo de extinguir logo o incêndio, né? Não deixar pequenos focos e para que o ambiente volte à condição normal dele de novo. Seja a rodovia liberando o fluxo e seja a própria condição ecológica do local, de modo que se faça, né, o menor estrago possível ali, combatendo as chamas.